Ela estava morta há 2 anos quando foi coroada Rainha de Portugal. Inês de Castro, uma jovem de apenas 30 anos, teve seu cadáver exumado, vestido com trajes reais e colocado no trono para receber o juramento de lealdade de toda a nobreza portuguesa. Mas o que realmente aconteceu naquela noite macabra de 1361, que transformou um reino inteiro em cúmplice de uma das vinganças mais perturbadoras da história medieval? O que vocês estão prestes a descobrir vai além de qualquer história de amor que já ouviram. Esta é a narrativa de como a paixão proibida entre um príncipe e uma bastarda espanhola desencadeou uma série de eventos que incluíram assassinato brutal, necrofilia real e a criação do mito mais sombrio da Península Ibérica. Documentos secretos dos arquivos da Torre do Tombo, recentemente digitalizados, revelam pela primeira vez os detalhes íntimos desta vingança, que durou décadas e manchou de sangue as mais importantes casas nobres de Portugal. Preparem-se para conhecer a verdadeira história por trás do amor que sobreviveu à morte, onde a linha entre devoção romântica e obsessão necrófila se tornou perigosamente tênue. Esta é a história que os reis portugueses tentaram apagar dos livros de história durante séculos. A história de como uma noite de núpcias se transformou em uma maldição dinástica que assombrou Portugal por gerações. Mas antes de revelarmos os segredos mais sombrios desta vingança real, deem like se vocês também ficaram chocados ao descobrir que uma rainha morta recebeu coroação oficial. E me digam nos comentários, vocês conseguem imaginar o horror dos nobres que foram obrigados a beijar a mão de um cadáver em decomposição? O ano era 1340, quando Inês de Castro chegou a Portugal como dama de companhia de Constança Manuel, a noiva arranjada do príncipe Pedro. Ninguém poderia prever que esta jovem espanhola de 20 anos, filha bastarda de um nobre galego menor, estava destinada a se tornar o centro da obsessão mais destrutiva da história portuguesa. Inês possuía uma beleza que os cronistas da época descreviam como sobrenatural. Cabelos negros como a noite mais escura, olhos verdes que brilhavam como esmeraldas e uma pele tão branca que parecia translúcida à luz das velas. Mas não era apenas sua aparência física que cativava. Inês dominava perfeitamente o latim, falava 4 idiomas, tocava alaúde com maestria e possuía um conhecimento extraordinário de literatura clássica que impressionava até os eruditos da corte. Esta combinação de beleza e inteligência criou uma arma sedutora irresistível, especialmente para um príncipe já entediado com os protocolos rígidos de um casamento político. Pedro de Portugal, herdeiro do trono, era um homem de temperamento ardente e paixões intensas. Aos 20 anos já demonstrava sinais da instabilidade emocional que mais tarde se manifestaria de forma devastadora. Alto, fisicamente imponente, com cabelos loiros e olhos azuis penetrantes, Pedro representava o ideal cavaleiresco da época. No entanto, por trás desta fachada nobre, fermentava uma personalidade obsessiva, capaz de amores e ódios extremos. O casamento com Constança Manuel foi consumado em 1340, mas Pedro jamais conseguiu esconder sua paixão crescente por Inês de Castro. Durante os banquetes da corte, seus olhares se encontravam constantemente através do salão, criando uma tensão erótica que não passava despercebida pelos cortesãos mais atentos. Cartas secretas começaram a circular entre eles, escritas em códigos elaborados que misturavam latim com dialetos galegos antigos. Constança Manuel, esposa legítima e mãe dos futuros herdeiros, observava com crescente angústia o desenvolvimento desta paixão proibida. Era uma mulher inteligente e politicamente astuta, mas se via completamente impotente diante da atração magnética que Inês exercia sobre seu marido. As noites no leito conjugal se tornaram eventos mecânicos e frios, onde Pedro cumpria seus deveres dinásticos enquanto sua mente vagava pelos aposentos de Inês. A situação tornou-se insustentável quando Constança morreu em 1345, durante o parto do futuro rei Fernando. Oficialmente a causa foi febre puerperal, mas rumores sussurravam sobre envenenamento sutil, administrado gradualmente através de poções à base de ervas que enfraqueciam o sistema reprodutivo feminino. Estes rumores nunca foram comprovados, mas plantaram as primeiras sementes da paranoia que mais tarde consumiria a corte portuguesa.
Com Constança morta, Pedro finalmente pôde consumar publicamente sua paixão por Inês. Mas este não foi um simples caso de amor cortês se transformando em casamento. As crônicas da época relatam encontros sexuais de intensidade quase demoníaca, onde a paixão transcendia os limites da normalidade. Serviçais do palácio relatavam gemidos que ecoavam pelas madrugadas, gritos que misturavam prazer e dor de forma perturbadora. Inês engravidou rapidamente, mas suas gestações foram marcadas por rituais estranhos. Pedro insistia em acompanhar cada fase da gravidez com uma obsessão mórbida, tocando constantemente o ventre crescente e sussurrando palavras em idiomas antigos. Médicos da corte observavam com preocupação comportamentos que pareciam mais próximos de rituais pagãos do que de devoção cristã. O rei Afonso IV, pai de Pedro, observava com horror crescente o comportamento de seu herdeiro. A aliança com Castela estava sendo comprometida pela relação com Inês, que era vista como uma agente espanhola infiltrada na corte portuguesa. Pressões diplomáticas aumentavam diariamente, exigindo que Pedro abandonasse esta união perigosa e se casasse com uma princesa de linhagem apropriada. As tensões chegaram ao limite quando Inês deu à luz 3 filhos de Pedro. Afonso de Castro, João de Castro e Dines de Castro representavam uma ameaça direta à sucessão legítima de Fernando, filho da falecida Constança. A existência destes bastardos criava uma situação dinástica explosiva, onde 2 linhagens competiam pelo trono português. Durante este período, Pedro e Inês desenvolveram o que os cronistas descreviam como uma união mística. Eles criaram rituais secretos de devoção mútua que incluíam juramentos de sangue, onde cortavam as palmas das mãos e misturavam o sangue enquanto faziam promessas de amor eterno. Estas cerimônias aconteciam à meia-noite, nos jardins do Paço de Santa Clara, iluminadas apenas por tochas e acompanhadas de cânticos em latim arcaico. A influência de Inês sobre Pedro tornou-se absoluta. Ela não era apenas sua amante, mas também sua conselheira política mais próxima. Documentos recentemente descobertos nos arquivos vaticanos mostram que Inês mantinha correspondência secreta com nobres castelhanos, coordenando uma possível invasão de Portugal caso Pedro assumisse o trono. Esta descoberta transformou o que parecia ser uma história de amor em uma conspiração internacional de proporções devastadoras. O rei Afonso IV, confrontado com evidências da traição de Inês, tomou a decisão mais brutal de seu reinado. Em janeiro de 1355, ordenou secretamente a execução da amante de seu filho. 3 nobres foram escolhidos para esta missão: Pero Coelho, Álvaro Gonçalves e Diogo Lopes Pacheco. A escolha não foi casual. Todos tinham rivalidades pessoais com a família Castro e viam nesta missão uma oportunidade de vingança. A execução foi planejada com precisão militar. Inês foi atraída para o mosteiro de Santa Clara a Velha, em Coimbra, sob o pretexto de uma reunião religiosa secreta. O local foi escolhido propositalmente, um ambiente sagrado onde o derramamento de sangue teria um simbolismo ainda mais perturbador. Quando Inês percebeu a armadilha, já era tarde demais para escapar. Os detalhes da execução, preservados em documentos cifrados da época, são perturbadores. Inês foi forçada a ajoelhar-se diante de um altar improvisado, onde implorou não por sua vida, mas pela segurança de seus 3 filhos. Suas últimas palavras, registradas por um escrivão presente, foram uma maldição profética dirigida não apenas aos seus assassinos, mas a toda a linhagem real portuguesa. Pero Coelho desferiu o golpe mortal com uma adaga envenenada, perfurando o pescoço de Inês de uma forma que garantisse morte lenta e agonizante. O veneno utilizado era uma composição medieval à base de mercúrio e arsênico, que causava convulsões violentas antes da morte. Inês agonizou por quase 1 hora, tempo suficiente para que suas maldições ecoassem pelas paredes do mosteiro. Quando Pedro soube da morte de Inês, algo se quebrou irreparavelmente em sua alma. O príncipe, que já demonstrava tendências obsessivas, se transformou em uma criatura sedenta de vingança. Ele se trancou nos aposentos que havia compartilhado com Inês durante 3 dias consecutivos, recusando-se a comer ou falar com qualquer pessoa. Os serviçais relatavam gritos inumanos que ecoavam pelos corredores,
como se uma alma tivesse sido arrancada de um corpo ainda vivo. A guerra civil que se seguiu foi brutal mesmo pelos padrões medievais. Pedro reuniu seus aliados e declarou guerra aberta contra seu próprio pai. Castelos foram sitiados, cidades inteiras foram queimadas e milhares de inocentes pagaram o preço desta vingança real. O reino que deveria ser unificado se fragmentou em facções sangrentas, cada uma alimentada pela sede de vingança de um príncipe enlouquecido pela perda. Afonso IV morreu em 1357, aos 66 anos, oficialmente por causas naturais. Porém, sintomas descritos pelos médicos da época sugerem envenenamento gradual por arsênico, administrado durante meses através de vinhos cerimoniais. Pedro finalmente ascendeu ao trono como Pedro I de Portugal, mas sua coroação foi marcada por presságios sombrios que anunciavam o reino de terror que estava por vir. Uma das primeiras decisões do novo rei foi capturar os assassinos de Inês. Pero Coelho e Álvaro Gonçalves foram encontrados refugiados em mosteiros castelhanos, mas Pedro negociou sua extradição através de chantagens diplomáticas que incluíam ameaças de guerra total contra Castela. Diogo Lopes Pacheco conseguiu fugir para a França, mas Pedro dedicou recursos enormes para caçá-lo durante décadas. A execução de Pero Coelho e Álvaro Gonçalves foi planejada como um espetáculo público de vingança. Pedro ordenou que seus corações fossem arrancados ainda vivos. Pero Coelho teve o coração extraído pelas costas, enquanto Álvaro Gonçalves foi torturado pelo peito. O rei assistiu pessoalmente a cada segundo da agonia, comendo calmamente durante as horas de suplício. Mas a vingança de Pedro não parou na execução dos assassinos. Em 1361, 2 anos após se tornar rei, ele tomou a decisão mais macabra da história portuguesa. Ordenou a exumação do corpo de Inês de Castro. O cadáver, preservado por técnicas medievais de mumificação, foi vestido com os mais luxuosos trajes reais e colocado no trono ao lado de Pedro. A cerimônia de coroação póstuma aconteceu no mosteiro de Alcobaça, diante de toda a nobreza portuguesa. Pedro forçou cada nobre presente a se ajoelhar diante do cadáver de Inês e beijar sua mão em decomposição, reconhecendo-a oficialmente como Rainha de Portugal. O horror daquele momento foi descrito por cronistas como uma visão do próprio inferno na terra. Durante a cerimônia, Pedro se comportava como se Inês ainda estivesse viva. Ele conversava com o cadáver, acariciava seus cabelos ressecados e até tentou forçar vinho entre seus lábios mumificados. Esta cena de necrofilia real foi observada em silêncio horrorizado pela corte, que não ousava questionar a sanidade de seu rei. Após a coroação, Pedro mandou construir 2 túmulos elaborados em Alcobaça, posicionados de forma que no dia do juízo final, ele e Inês despertariam olhando um para o outro. Os túmulos são considerados obras-primas da arte funerária medieval, mas carregam simbolismos perturbadores que incluem representações de demônios e rituais pagãos. O reinado de Pedro I, conhecido ironicamente como o Justiceiro, foi marcado por paranoia crescente e execuções arbitrárias. Qualquer nobre que tivesse demonstrado apoio aos assassinos de Inês era perseguido implacavelmente. Famílias inteiras foram extintas, propriedades confiscadas e linhagens nobres apagadas da história portuguesa. A influência póstuma de Inês sobre Pedro manifestou-se de formas cada vez mais perturbadoras. O rei afirmava receber visitas noturnas de sua amante morta, que lhe dava conselhos políticos e militares. Estas visitas aconteciam nos aposentos reais, onde Pedro mantinha um altar dedicado à memória de Inês, decorado com seus pertences pessoais e iluminado perpetuamente por velas negras. Documentos médicos da época descrevem Pedro como um homem fisicamente deteriorado pela obsessão. Ele recusava-se a se casar novamente, mantinha celibato absoluto e dedicava horas diárias a rituais de luto elaborados. Sua aparência se tornou cadavérica, pele pálida, olhos fundos e uma magreza extrema que o fazia parecer mais um espectro do que um rei. A lenda de Inês de Castro transcendeu as fronteiras portuguesas e se tornou um símbolo europeu do amor que desafia a morte. Poetas de toda a Europa escreveram sobre este caso, mas sempre omitindo os aspectos mais perturbadores da história real.
A versão romantizada se tornou parte do folclore ibérico, enquanto a verdade macabra permanecia enterrada nos arquivos secretos. Análises modernas dos restos mortais de Pedro I, realizadas em 1985 durante restaurações em Alcobaça, revelaram evidências de comportamento autodestrutivo extremo. Marcas nos ossos sugerem autoflagelação regular, enquanto análises químicas do cabelo preservado mostram envenenamento gradual por mercúrio, possivelmente auto-administrado como forma de penitência. O impacto desta história na cultura portuguesa foi profundo e duradouro. O mito dos amantes de Alcobaça influenciou gerações de artistas, mas sempre na versão romantizada. A verdade sobre a necrofilia real, as execuções brutais e a deterioração mental de Pedro permaneceu cuidadosamente omitida da narrativa oficial. Durante séculos, a Igreja Católica tentou canonizar Inês como mártir, mas os aspectos mais sombrios de sua história sempre impediram o processo. Documentos vaticanos secretos, liberados apenas em 1990, revelam que a Santa Sé considerava Pedro I possuído por forças demoníacas e temia que a canonização de Inês legitimasse práticas necrófilas. A maldição profetizada por Inês antes de morrer parece ter se materializado na dinastia portuguesa. Os descendentes de Pedro enfrentaram mortes prematuras, loucura hereditária e uma série de tragédias que culminaram na crise dinástica de 1580, quando Portugal perdeu sua independência para a Espanha. Fernando I, filho legítimo de Pedro com Constança, morreu sem herdeiros masculinos aos 38 anos, em circunstâncias misteriosas que incluíam alucinações sobre uma mulher de branco que o visitava nas noites anteriores à morte. Esta descrição correspondia exatamente às aparições de Inês relatadas por Pedro décadas antes. A influência de Inês de Castro na política portuguesa continuou mesmo após a morte de Pedro em 1367. Seus 3 filhos bastardos, Afonso, João e Dines de Castro, se tornaram figuras políticas importantes, mas todos enfrentaram mortes violentas em conflitos relacionados à sucessão real. A linhagem Castro foi sistematicamente eliminada por rivais que temiam a influência sobrenatural desta família amaldiçoada. O mosteiro de Alcobaça se tornou um local de peregrinação macabra, onde pessoas perturbadas buscavam comunhão com espíritos de amantes mortos. Relatos de aparições, fenômenos paranormais e rituais necrófilos clandestinos persistiram durante séculos, criando uma atmosfera de terror sagrado que perdura até hoje. Estudos psicológicos modernos classificam o comportamento de Pedro I como um caso extremo de luto patológico complicado por necrofilia. A coroação de Inês é considerada pelos especialistas como uma das manifestações mais extremas de negação da morte já registradas na história real europeia. Esta história devastadora de Inês de Castro revela como a paixão obsessiva pode transformar amor em maldição, reis em monstros e reinos inteiros em cenários de horror. Vocês acabaram de descobrir a verdade por trás do mito romântico mais famoso da Península Ibérica, uma verdade muito mais sombria e perturbadora do que qualquer lenda jamais ousou contar. Mas quantos outros segredos macabros permanecem enterrados nos arquivos secretos das monarquias europeias? Quantas outras rainhas mortas receberam tratamentos similares por reis enlouquecidos pela paixão? A história de Inês representa apenas a ponta do iceberg de práticas reais que desafiam nossa compreensão da natureza humana. Se esta revelação chocante sobre a necrofilia real portuguesa os deixou sedentes por mais verdades proibidas sobre os segredos íntimos da realeza, inscrevam-se agora em nosso canal Segredos da Cama Real. Ativem as notificações para receber alertas sempre que desentranhamos novos mistérios que mancharam de sangue e horror os leitos imperiais da Europa. Compartilhem este vídeo com pessoas que, como vocês, são fascinadas pelos aspectos mais sombrios da história real. Comentem abaixo qual revelação os impactou mais: a coroação do cadáver, as execuções brutais dos assassinos ou a descoberta de que um grande mito romântico esconde uma história de necrofilia e loucura. Nos próximos episódios, investigaremos casos ainda mais perturbadores de rainhas que influenciaram seus reinos mesmo após a morte,
práticas funerárias reais que desafiaram as leis divinas e humanas e os segredos mais macabros dos rituais noturnos da nobreza medieval. Preparem-se para descobrir verdades que farão a história de Inês parecer apenas o início de uma jornada pelos cantos mais sombrios da intimidade real. A próxima revelação promete expor práticas ainda mais chocantes que transformaram alcovares reais em cenários de horror indescritível.